Boa noite, irmãos. Olha, irmãos, nós tivemos um tempo precioso lá no retiro. Que bênção estar aí com estes homens. Tivemos bastante comunhão, comida boa e nos deliciamos com a palavra de Deus. Vocês nem acreditam, eu consegui estourar o tempo de manhã e quebrar o futebol dos homens, mas eu interagi com eles e eles pediram que eu continuasse porque era melhor ficar na palavra do que ir para o futebol. Olha, eu fiquei admirado de vocês, viu? Fomos realmente muito abençoados. Pastor, eu estou agradecido pelo convite da sociedade dos homens, do irmão, para que eu pudesse estar aqui convosco nesta noite, para partilhar com os irmãos a palavra de Deus. O nosso texto hoje à noite é Números capítulo 20. Eu os convido a ficar de pé. Números capítulo 20, versículo 7 até o versículo 13. Números, capítulo 20, versículo 7 até versículo 13. Nós vamos falar sobre as águas de Meribá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Nosso Deus, acabamos de ler a tua palavra. Moisés, ó Deus, aquele servo tremendo do Senhor, junto com Arão, o sacerdote, eles não cumpriram o que o Senhor mandou. E nós estamos aqui hoje, vamos meditar na tua palavra, mas te suplicamos que nos ajudes a compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas, para que não venhamos cometer o mesmo erro. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Moisés foi escolhido por Deus para realizar uma tremenda tarefa. E realizou. A tarefa que Moisés realizou não foi pequena não, irmãos, foi grande.
por causa de suas recusas, lá no começo, capítulo 3, capítulo 4 de Êxodo, por causa de suas recusas, tais como não posso, não sei, não consigo. Ah, Deus, arruma outro. E muitas vezes, irmãos, estas são também as nossas recusas. Muitas vezes nós estamos falando com Deus, Deus, não, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Por causa disso, Deus mandou que Arão fosse com Moisés. A princípio não era para Arão estar nesta missão. Mas aí Moisés ficou dando suas desculpas e Deus falou, então, olha, o teu irmão Arão, chama ele vai... É certo, irmãos, nós temos que admitir que Arão ajudou muito Moisés, Arão foi uma bênção como o sacerdote de Deus, da tribo de Levi, mas também o Arão fez as suas trapalhadas e causou bastante trabalhos para Moisés naquela caminhada. Na jornada do Egito até a terra prometida. Tem uma mensagem, pastor, Deus os conduziu pelo caminho mais difícil. É outra mensagem. Eles foram pelo caminho mais difícil. Naquela jornada, muitas vezes o povo murmurou. Então, houve muitas murmurações do povo de Deus. Eu não posso dizer exato para os irmãos quantas vezes foram os momentos de murmurações, mas no livro de Números, capítulo 14, versículo 22, Números 14, 22, aqui no final do versículo, Moisés disse, estas 10 vezes não obedeceram a mim. Deus está dizendo, Deus está aqui, depois da murmuração lá, depois dos espias. Então Deus está dizendo, olha, estas 10 vezes vocês não me obedeceram e vocês murmuraram contra mim. Eles continuaram passando pelas experiências do deserto. E quando nós chegamos, irmãos, no capítulo 20, que é o nosso texto, então Deus manda que Moisés vai lá, o povo murmurou mais uma vez. Por isso que eu estou dizendo que não são só as 10 vezes, porque aqui no capítulo 20 temos mais uma vez o povo murmurando. Depois da murmuração do povo, que aconteceu aqui no capítulo 20, então Deus manda que Moisés fala para a rocha, para que a rocha pudesse dar água para o povo. Então, esse texto aqui nos fala, como diz aqui no versículo 13, diz a palavra de Deus, estas são as águas de Meribá. E hoje à noite eu quero partilhar com os irmãos sobre as lições
as lições que nós devemos tirar, ou o que as águas de Meribá nos ensinam, o que nós podemos aprender com as águas de Meribá. O primeiro ponto aqui, irmãos, é que nós precisamos prestar atenção. Não devemos ser crentes desatentos diante de nosso Deus. Nós precisamos prestar toda a atenção, nós precisamos ser dedicados nesta parte. Por quê? Deus disse para Moisés que ele pegasse a vara. Deixa eu dizer para os irmãos, eu consegui uma vara, consegui a vara a árvore, é uma das árvores de Israel. Minha filha ganhou uma muda de uma árvore de Israel, que faz parte da história bíblica, é da mirra, que tem várias utilidades medicinais. Eu até pedi permissão para ela para cortar uma vara lá da árvore dela, mas essa árvore nós acabamos esquecendo e não trouxe. Eu ia trazer a vara aqui para nós aqui, tê-la no púlpito aqui. Eu vou ficar devendo essa questão da vara. Deus disse para Moisés, você pega a vara, olha só o texto, irmãos, versículo 8, capítulo 20, versículo 8, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. O verbo aqui é claro. É o verbo falar. Pega a vara, leva a vara, não usa a vara, né? Só faltou falar isso. Você leva a vara e você fala a rocha. Irmãos, Deus é muito claro no que Ele diz na sua palavra. Amém? Amém? Deus é claro. O problema é que nós muitas vezes não prestamos atenção direito no que Deus está nos mandando, nos falando para fazer. Não temos razão, irmãos, para aceitar provocação. Nós, pastores, né? Moisés, irmãos, a Bíblia diz em Números capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Jó, o mais paciente, Salomão, o mais sábio. Moisés, o mais manso, ele era um homem manso. Mas ele, na provocação, o povo provocou, irmãos. Mais uma vez o povo provocou, já várias vezes que o povo tinha provocado. E olha, irmãos, ele já tinha passado por inúmeras provas, ele passou por muitas provas. Algumas das provas, Deus falou, Moisés, sai da frente,
dá licença, deixa eu acabar com esse povo. Mas nós encontramos Moisés aconselhando Deus. Oh Deus o Senhor não pode. Deus fala com Deus, Deus, o Senhor não pode. Deus, o Senhor não deve. Oh Deus, o que as nações vão falar do Senhor? Vai falar que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito e que o Senhor não deu conta de levar o povo até a terra prometida. Não faz isso não, Deus. Então nós, às vezes, irmãos, encontramos Moisés conversando com Deus, pedindo para Deus, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. Mas aqui, meus irmãos, aqui Moisés perdeu o controle. Eu falei com os irmãos lá no retiro, nós não podemos perder o controle. Nós temos que ter temperança, nós temos que prestar atenção, irmãos. E as circunstâncias não nos dão direito de fazer contrário à palavra de Deus. Então, precisamos prestar atenção. O que Deus está falando? Diante de alguma dúvida, de alguma questão, o que Deus fala sobre isso? E ler a palavra e procurar fazer. Como diz lá em Josué, capítulo 1, que Deus fala com Josué, toma cuidado de fazer conforme está escrito, faça igual está escrito. Segundo lugar, as águas de Meribá, elas nos ensinam que nós não devemos mudar. Não devemos mudar. Hoje em dia estão mudando muita coisa, irmãos. Tem muita coisa que nós não víamos e hoje estão acontecendo muitas mudanças. A minha esposa, ela, até falei com os homens, direto o pessoal achamos, não sei se te chamam de pastora, Márcia, mas a dona Elza é a pastora. Embora ela já tenha falado com a pessoa, eu não sou pastora, eu sou a esposa do pastor, eu não sou. Mas, às vezes, até aquela pessoa com quem ela já falou ainda em si. Por quê? Porque está comum, está normal. Mas nós não devemos mudar. É interessante, irmãos, sabiam que tinha 2 águas de Meribás? Não foi uma só, foram 2. Tem a de Êxodo 17, vamos lá. Êxodo 17. Teve essa água de Meribá aqui. Vai do versículo 1 até o 7, mas eu não vou ler todo, eu só vou ler para os irmãos o versículo 6. Êxodo 17, 6. Deus disse para Moisés: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então, nesse episódio aqui, Deus disse que Moisés podia ferir a rocha. Mas, em Números capítulo 20, no versículo 8,
Aqui Deus falou, não, aqui é para falar. Então, quando Deus mandar é para ferir, pode ferir. Mas quando Deus falar que é dizer que é para falar, então deve falar. Não pode mudar o que Deus quer, o que Deus está pedindo. Versículo 8, não é? Nós já lemos esse versículo, que ele deveria falar a rocha. Em nenhuma circunstância, irmãos, podemos mudar a ordem do Senhor. E Moisés feriu a rocha. Moisés estava, irmãos, irado. Olha a maneira como eu li bem pausadamente aqui o texto, mas olha, ele levou a congregação, do versículo 10, ele levou a congregação lá diante da rocha, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes, ele não tinha que falar assim, ouvi agora, rebeldes, porventura não tiraremos água desta rocha. E pegou aquela vara, irmãos. E pegou aquela vara. E bateu, Raquel. E bateu duas, não uma só vez, mas ele bateu 2 vezes na rocha. O rei Saul, Samuel disse para ele, Samuel disse, olha, eu vou te encontrar para que possamos oferecer o sacrifício. Tal dia, marcou o dia. Mas Samuel estava demorando. O texto, irmãos, eu não vou ler, mas é 1 Samuel capítulo 13, versículos 8 a 14. Samuel estava demorando. E Saul, que era o rei, ele achou no direito. Não é que achou no direito, o povo já estava se espalhando e ele ficou apavorado. E ele pegou e mandou que trouxesse o sacrifício, e Saul ofereceu sacrifício a Deus. Não era permitido Saul oferecer sacrifício. Quem oferecia sacrifício era o sacerdote. E Samuel era sacerdote de Deus. Mal ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Samuel chegou e falou com ele, mas que é isso que você fez? O que você fez? Deus teria confirmado o teu reino, mas agora você perdeu o seu reino, porque para Deus é mais importante obedecer do que sacrificar. E Saul, irmãos, perdeu o reino, porque achou que podia fazer o que queria fazer. Então, nós não podemos mudar os princípios do nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Terceiro lugar, eu fico impressionado, irmãos, aqui, com a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Que hino maravilhoso aquele, né? Tu és fiel, Senhor. Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Amém, irmão? Oi, irmão José, mas foi tão bom estar contigo. Eita, que tempo bom. Milagre de Deus, né, irmã? A senhora, ele me contou aí que a morte chamou várias vezes, mas ele está. Deus te abençoe, meu irmão. Onde é que eu parei mesmo?
A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. Irmãos, como Moisés foi rebelde, Deus poderia ter simplesmente falado, simplesmente não vai ter água. Era ele que mandava a água sair. Mas ele é fiel. E mesmo Moisés e Arão sendo infiéis, Deus permitiu que saísse muita água, o povo bebeu e os animais bebeu, porque Deus é fiel. 2 Timóteo 2,13, o apóstolo Paulo disse que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Com toda a rebeldia do povo israelita, irmãos, cada dia de manhã o maná estava lá, 40 anos. O pastor vai falar do deserto, estou atropelando, hein, pastor? Cada dia, eu não sabia, cada dia de manhã o maná estava lá. Os 40 anos, mesmo em meio às rebeldias, não faltou nenhum dia. Aquela nuvem maravilhosa do deserto para cobrir o sol. Eles ficaram na sombra o tempo todo, porque a nuvem estava lá cada dia. E cada noite, quando chegava, que a temperatura abaixa muito no deserto, cada noite a coluna de fogo estava lá. Os sapatos não rasgaram, as roupas não envelheceram. Deus foi fiel. Cuidou do seu povo cada dia, cada vez. Então as águas de Meribá nos ensinam que Deus é fiel, que o nosso Deus é fiel. Quarta e último ponto é as consequências da desobediência. Se nós desobedecemos, vamos sofrer as consequências. É interessante, irmãos, que Deus fala imediatamente. Olha lá, Números, capítulo 20, versículo 12. Acho que o povo ainda estava bebendo a água, irmão Nelson. O povo ainda estava bebendo a água e Deus estava falando. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Vocês não vão entrar na terra prometida. Lembra que os outros israelitas já tinham sido cortados lá em Números capítulo 12, capítulo 14, quando os espias voltaram, Deus já tinha cortado os outros. E agora Moisés e Arão, Deus diz: vocês não vão entrar na terra prometida. Olha comigo, irmãos, Deuteronômio, vocês já viram uma criança chorando? Já viu, irmã Dulce, alguma criança chorando, querendo alguma coisa? Olha Moisés aqui. Deuteronômio capítulo 3, versículos 25 e 26. Moisés disse para Deus: rogo que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Oh Deus, eu te rogo que o Senhor me deixe passar, para que eu veja a boa terra
para que eu veja a montanha, para que eu veja o Líbano e os cedros do Líbano. Oh, Deus! Deus! Como é que a criança diz, né? Diz que sim, Deus fala. Versículo 26, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não ouviu. Antes o Senhor disse, basta, chega, não me fales mais nisto. Eu não tenho mais tempo, irmãos, mas deixa eu dizer para os irmãos. Eles já estavam chegando lá. Você, na sua Bíblia, tem um mapa? Eles já estavam lá no deserto de Zim. Eles já estavam chegando em Cádiz Barneia. Não era aqueles que saíram do Egito que estavam lá, não. Era o povo novo. Agora, nesse capítulo 34 de Deuteronômio, já morre ali no capítulo 34, morre Miriam e morre também Arão, e Deus sobe no monte com Moisés e mostra, ele já estava chegando lá. Quando aconteceu as águas de Meribá, eles estavam, irmãos, em Cádiz Barneia, quase na terra prometida. As águas de Meribá diz que nós temos que ficar cuidando e atentos o tempo inteiro. Nunca podemos, irmãos, nos descuidar, senão vamos perder a bênção. Moisés não pôde entrar, porque foi rebelde nas águas de Meribá. Que Deus nos ajude, irmãos, a ficar muito atentos à santa e bendita palavra de Deus e as coisas que Deus diz para nós, pastor.